Já pensou, tipo, uma civilização bombando num lugar que, hoje em dia, mal dá para criar umas galinhas. E para deixar a coisa ainda mais doida, eles usavam dois calendários ao mesmo tempo. É tipo organização nível hard, né? Total. Sejam bem-vindos ao The Deep Dive, onde a gente adora mergulhar nesses mistérios da história que vocês mandam pra gente. E hoje a gente vai desvendar a saga dos Maias. As fontes que vocês mandaram, hein? Um material incrível. A gente sempre ouve falar dos astecas, dos incas, mas e os maias? Pois é. Essa galera dominou uma área enorme lá na Mesoamérica, na península de Yucatán e tudo mais. Tipo, milênios de história, né? Milênios foram um fenômeno tão importante quanto, e de várias maneiras até mais impressionante que os outros. E para a gente não se perder nessa viagem no tempo, a gente vai usar como guia o texto A Civilização Maia. A missão de hoje é desvendar os segredos da ascensão e das características dessa galera desde o comecinho até o fim do Império. Tipo, vamos ser arqueólogos de poltrona, né? É isso aí. E tudo isso pensando em vocês que estão aí do outro lado, curiosos para saber mais, a gente vai garimpar as informações mais importantes e interessantes sobre os maias. Separa o ouro do cascalho. Exatamente. E o nosso roteiro vai ser uma viagem no tempo, desde os primeiros habitantes da América, passando pela influência dos Olmecas, o surgimento da cultura maia nas terras altas e baixas. O auge do período clássico, com suas construções incríveis, a escrita, o calendário super preciso. A sociedade, as diferenças entre as regiões e por que tudo acabou. É, tipo, Apocalipse Maia. Beleza, então vamos começar do zero. As nossas fontes dizem que os primeiros humanos chegaram aqui nas Américas, sei lá, uns 30, 40 mil anos atrás. Nossa, bastante tempo, hein? É. E isso já mostra que essa galera que estava aqui antes de Cabral veio de outro lugar, provavelmente lá da Ásia. Através do Estreito de Bering, né? Isso, naquela época que tinha uma ponte de gelo ligando os continentes. Imagina a aventura, atravessando tudo a pé, seguindo a caça, sem saber o que ia rolar. E tu, expedição raiz, total. E o texto também fala que, além dessa rota pelo Alasca, pode ter rolado uns contatos pelo mar depois. Pelo Pacífico. O que deixaria a história ainda mais emocionante. Assistiu os Vikings da América. E chegando aqui, como será que eles viviam? Caçar, pescar, coletar frutas, o básico, né? Tipo, Era o Masterchef da sobrevivência. total. E pelo que o texto diz, eles já dominavam a arte de fazer cestas e tecer roupas. Olha só, já eram fashionistas. E tem os sítios arqueológicos, tipo o Tepexpan no México, que mostram como eles caçavam mamutes e outras criaturas pré-históricas. Bom, caçar mamute devia ser emocionante. E aí rolou a mudança climática, o gelo derreteu lá por volta de 8.000 a ser. E a América ficou isolada, né? Virou tipo uma ilha gigante. E as culturas daqui se desenvolveram de um jeito único. Imagina, quase 10.000 anos de história pré-colombiana rolando por aqui. É tipo, eles estavam no modo offline por um tempão. E nesse modo offline, uma das coisas mais importantes foi a galera começar a plantar e construir casas fixas. Lá por 7.000 SR na Mesoamérica, né? Isso. Começou a era da agricultura. E a santíssima trindade da culinária mesoamericana. Milho, feijão e abóbora. A base da alimentação. Mais outras plantinhas e animais domesticados, como o peru, E o Scrinkly? que era tipo um cachorro que eles tinham aqui. Olha só, já tinha os pets. E o milho virou o astro principal, né? Tipo um deus pra eles. Mas que comida era um símbolo religioso, aparecendo nas histórias e crenças. O texto fala do milagre da domesticação do milho. É, porque imagina, eles pegaram uma plantinha pequena e transformaram na espiga de milho que a gente conhece hoje. Sério, é de uma É. mágica. E junto com a agricultura, o texto fala de outro motivo pra galera se fixar, honrar os mortos. É, enterrar os antepassados perto de onde viviam. Faz sentido, né? Total. A preocupação com a vida após a morte, com a eternidade, foi ficando cada vez mais forte. E com a agricultura, a galera tinha mais comida, a população E crescia. a sociedade ia ficando mais complexa e os rituais funerários também. Os primeiros sinais de que a galera estava parando de ser nômade aparecem entre 3.400 e 2.200 assim. E a estatueta de barro mais antiga da Mesoamérica, achada no México, tem mais ou menos essa idade. Beleza, agora chegamos num ponto-chave. A influência da civilização Olmeca, que dominou a região do Golfo do México entre 1500 e 400 AC. Os Olmecas são tipo um enigma, né? Total. O texto descreve como a primeira grande força cultural da Mesoamérica. Uma civilização que influenciou vários povos, incluindo os maias. E até pouco tempo atrás, a gente não sabia quase nada sobre eles. Foi só nos anos 40 que os estudos começaram pra valer. E hoje em dia, tem gente que os considera
a cultura mãe da Mesoamérica. A mãe de todas as civilizações. Mas por que eles eram tão fora da curva? Porque enquanto outras regiões só tinham aldeias agrícolas, os Olmecas já estavam construindo centros cerimoniais impressionantes. Tipo São Lourenço e La Venta. Exatamente. Eles faziam obras gigantescas de terraplanagem, pirâmides, plataformas. Lagos e canais artificiais, tudo na força bruta. Sem ferramentas de metal. E ainda traziam pedras enormes das montanhas para esculpir aquelas cabeças colossais. É tipo aqueles programas de engenharia impossível. Totalmente. E a arte deles era super elaborada para a época. Esculturas, trabalhos em jade, cerâmica. E com significados meio secretos. Mostrando como a sociedade funcionava. E os Olmecas também já tinham uns esquemas de urbanismo. Que a gente vê nas outras civilizações mesoamericanas depois. Tipo como organizar os espaços abertos, a pirâmides com boa base para templos. E até uma possível ligação entre os prédios e os astros. E a mitologia deles também era bem desenvolvida. Com o homem-jaguar como figura principal. Que talvez tenha inspirado deuses da chuva e do milho em outras culturas. Tipo o Xaque dos maias e o Tlaloc dos astecas. E essa influência dos Olmecas se espalhou por outros lugares. Através do comércio e, quem sabe, até de umas invasões. Chegando no Planalto Mexicano, Oaxaca e na Ismaia. Exato. Mas essa influência não foi uma cópia exata. Foi tipo um remix. Isso. As ideias Olmecas se misturaram com as culturas locais e criaram coisas novas. Foi assim que surgiram centros importantes como Cuicuico, Monte Alban e as primeiras manifestações da cultura maia. Agora, falando dos maias, o texto divide a região deles em duas partes, terras altas e terras baixas. E as terras baixas ainda se dividem em sul, central e norte. E o mais curioso é que o auge da civilização maia aconteceu nas terras baixas. Que não era o lugar mais favorável, né? Não, principalmente na área central de Pitem. É, tipo, eles escolheram o modo hard. Foram. Em vez de prosperar nas terras altas, que eram mais férteis, eles foram para uma área tropical, úmida. Mas por quê? Mistério. Mas isso mostra a capacidade de adaptação deles. E os primeiros sinais de ocupação na área maia são de 1500 a 6, mais ou menos. Com os pedaços de cerâmica dos estilos barriocos. A galera já tava dando um toque artístico na louça. E o povoamento das terras baixas foi aumentando lá por 800 a 100. Preparando o terreno pro show que seria o período clássico. E de onde veio essa galera maia? O texto fala que a língua deles pode ter vindo do oeste dos Iway. Com parentesco com as línguas Totonaque e Zoque. Que nome complicado. E com o tempo essa língua original foi se dividindo em outras. Yucateca, Chol, Tseltal, Quiché. que da região com seu sotaque. É isso aí. E entre 600 e 400 DC, rolou uma troca cultural intensa entre a área Olmeca, Monte Alban e o sul da área Maia. Tipo um intercâmbio cultural. Isso. E nesse período a influência Olmeca diminuiu e os centros regionais ficaram mais fortes. Monte Alban começou a construir prédios enormes, usar pedra e argamassa. E surgiram deuses masculinos bem definidos. E as primeiras escritas em glifo. No sul da área Maia, centros como Chiapas de Corzo, Tonalá, Izapa e Caminaljuil também estavam bombando. Com um jeito de fazer cerimônias que lembrava os Olmecas. E as descobertas em Abatacalic mostram isso. E o estilo Izapa, que rolou de 600 a 150 C, é bem interessante. Eles misturavam o estilo artístico dos Olmecas com coisas novas. Tipo cenas mais movimentadas, desenhos com curvas. E a representação do céu e da terra. Já estavam pensando no cosmos. E diferente de Izapa, Caminaljuil focava mais em representar pessoas. E já dava umas pistas de como seria a arte nas terras baixas. O lugar era enorme no final do período pré-clássico. Cheio de morros artificiais. E as cerimônias de enterro em Caminaljuil eram super elaboradas. Com muitos presentes nas tumbas. E surgiram os estilos de cerâmica diferentes, Miraflores e o Zulutan. Nomes chiques pra louça. E foi nessa fase Miraflores que o sistema de contagem mesoamericano e a escrita com glifos começaram a se desenvolver. Tipo, os primeiros passos da matemática e da escrita. E apesar de provavelmente terem surgido fora das terras baixas, foi lá que eles evoluíram para o sistema da contagem longa. Que os maias iriam usar depois. E agora a gente chega no despertar da civilização maia clássica. No começo da nossa era, Teotihuacan surgiu com tudo no Vale do México. Com a construção da Pirâmide do Sol, que é simplesmente gigante. Teotihuacan virou o centro cultural e religioso mais importante do período clássico. E influenciou várias regiões, incluindo a área maia. Enquanto isso, nas terras baixas maias, lugares como Tikal estavam começando a crescer. Mesmo com as dificuldades da floresta tropical de Petén. Petén não era moleza, né? Não,
Solo ruim, cheio de pedra calcária, morros, pântanos, Pouca água, muito calor, selva densa. e quase nada de sal. Hoje em dia, só uns poucos índios lacandones vivem por lá. E o pessoal que tira látex para fazer chiclete. Mas os maias conseguiram se adaptar a esse ambiente e fizeram coisas incríveis na astronomia e na matemática. Os primeiros humanos chegaram em Petén lá por 800 e 600 AC. E Tikal começou a ser habitada por volta de 600 DC. Eles já trocavam obsidiana e quartzito. E a localização de Tikal era estratégica, numa área mais alta e com sílex. Lá por 200 AC, Tikal começou a construir templos e edifícios cerimoniais grandes. Com a Acrópole Norte como destaque. Ao longo de uns 10 séculos, essa plataforma simples virou a maior cidade maia. Mas as esculturas gigantes só vieram depois. A Acrópole Norte começou como uma plataforma básica e foi crescendo aos poucos. Ganhou terraços, plataformas maiores que serviam de base para templos. E aí surgiu a abóbada de pedra por volta de 50 DC, E no começo da nossa era, o lugar já tinha crescido bastante. com pirâmides e máscaras em relevo. E os templos também foram mudando. Paredes de pedra, várias salas. E os telhados ainda eram feitos de materiais que não duravam muito. Mas eles já estavam experimentando com a abóbada de pedra em construções menores, Em Tikal, começou a surgir um estilo artístico próprio, com influências de Abasta Cali, Kizapa e Caminal Juí. o que sugere que a elite de Tikal podia ter vindo do sul. As pinturas e máscaras de estuque em Uaxactún também mostram essas influências. Mas a região central maia estava buscando sua própria identidade cultural. E aí a gente entra no período clássico maia, de 300 a 900 DC. Uma das marcas desse período foi o uso da abóbada de pedra para cobrir as salas dos templos e palácios. Virou tipo a assinatura da arquitetura maia. Diferente dos telhados planos de outras áreas da Mesoamérica. Outra coisa importante foi a adoção do culto do altar estela e o sistema de datar os monumentos com a escrita da contagem longa. A data mais antiga que a gente achou é de 292 DC, na estela 29 de Tikal. E o calendário maia era super complexo. Eles usavam dois ao mesmo tempo, um religioso de 260 dias, E um solar de 365 dias. que só se encontravam a cada 52 anos. Eles eram feras em astronomia. Acompanhando o ciclo de Vênus, as fases da Lua, os eclipses. E a matemática deles também era avançada com um sistema de numeração de base 20. E a ideia do zero, que surgiu mais ou menos na mesma época em outras partes do mundo. Os maias registraram as datas com uma precisão incrível usando a contagem longa. Mas decifrar as inscrições ainda é um desafio, né? A gente já conseguiu entender as datas. Mas o resto ainda é um mistério. Desvendar os glifos emblema das cidades e as histórias dos governantes foram grandes avanços. A sociedade maia era bem hierarquizada durante o período clássico. Com o Alachuinic no topo, que era o governante supremo. A nobreza, os guerreiros, os funcionários. Os artistas, os artesãos. Os camponeses e os escravos. No começo do período, a coisa parecia mais flexível. E rolou uma certa unidade cultural nas terras baixas, entre 300 e 600 desses. O que permitiu que surgissem várias formas de expressão local, Mas também existiu uma rede de comércio complexa. trocando coisas essenciais como pedra vulcânica, obsidiana, jade, sal. Algumas regiões se especializaram em produzir algodão, tecidos e cerâmica, O cacau era tipo um artigo de luxo, usado como moeda. e só a elite tinha acesso, A maioria dos recursos vinha de áreas mais afastadas. o que exigia uma boa organização para controlar tudo. E no meio do período clássico, lá por volta dos séculos Qualo e Tikal, surgiram os caras importantes, tipo Gaia de Jaguar e Focinho Curvado, que viveu de 378 a 425 DC, A estela de focinho curvado mostra ele de um jeito diferente, sentado num trono com coisas que lembram o México. mas também com elementos tradicionais maias. O reinado de Focinho Curvado marcou o início da tradição de erguer estelas, para comemorar o fim de cada catum. Que era um período de 20 anos. E essa tradição virou uma marca da civilização maia, Os objetos na tumba dele mostram uma forte ligação com Teotihuacan. talvez através de Caminal Juiu. E o governante seguinte, Céu Tormentoso, que reinou de 426 a 406 DC, parece ter voltado mais para as raízes maias. Mas sem abandonar totalmente as influências mexicanas. Na Estela 31, ele aparece com guerreiros e roupas de Teotihuacan. Mas também com símbolos maias e ligações com os governantes anteriores de Tikal. O meio do período clássico, de 480 a 680 DC, parece ter sido um tempo de estabilidade cultural em Tikal. Com estelas erguidas depois da morte de seu tormentoso para homenageá-lo. Mas as construções diminuíram. Talvez tenha rolado alguma instabilidade política, Enquanto isso, o Caminal Gil virou um posto avançado de Teotihuacan na área maia do sul. controlando as rotas de comércio para o Vale do México. E eles trocavam conchas, penas, peles de jaguar, jás de cacau por obsidiana e cerâmica de luxo. Teotihuacan devia estar de olho na área maia por causa da localização e do cacau.
E no período clássico tardio de 680 a 900 DC, a riqueza e a população aumentaram nas terras baixas. O poder estava dividido entre vários centros cerimoniais, que eram como cidades-estado. Controlando seus territórios através de acordos e comércio. Tipo as cidades-estado da Grécia. Eles fundaram muitas colônias e o conhecimento e o prestígio eram importantes para os governantes. Para sobreviver, eles dependiam dos recursos locais e de um jeito mais inteligente de plantar. Usando terraços nas montanhas e transformando áreas alagadas em plantações. Romão, uma fruta parecida com pão, era importante na alimentação. E eles guardavam essa fruta em buracos subterrâneos chamados chultums. A milpa, que era a plantação tradicional, tinha seus limites. Então eles tiveram que desenvolver um cultivo mais intenso para alimentar todo mundo. Principalmente em Pité. E esse período foi marcado por um boom de arte e arquitetura. Cidades como Palenque, Copán, Piedras Negras, Yaxchilán, Uxmal, Chichén Itzá, Tikal e Uaxactún atingiram seu auge. Tikal viveu um renascimento a partir de meados do século VII. Com novas construções, enterros luxuosos e muita arte. Principalmente durante os reinados dos soberanos Aibi, A coroação do soberano A foi ligada à do seu ancestral Céu Tormentoso, que tinha acontecido 13 catuns antes. mostrando a crença maia no tempo cíclico. Elementos mexicanos voltaram a aparecer em Tikal e em outras cidades. Provavelmente como símbolos de famílias importantes que se diziam descendentes de Teotihuacan. Em Tikal, construíram prédios com a arquitetura tablero-talud, que lembrava Teotihuacan. Mas a arquitetura e a arte puramente maias continuaram a se desenvolver. Tikal criou um estilo arquitetônico vertical que culminou nos templos Eotator. O Templo Jit, ou Templo do Jaguar Gigante, virou o modelo da arquitetura de Tikal. Com sua base em forma de pirâmide, divisões verticais e uma cresteria enorme no topo. Esses templos eram super altos, construídos para serem mais altos que as árvores. O Templo Ver tinha uma sala estreita e uma parede grossa para sustentar a cresteria. E o Templo Coatl, construído pelo soberano B, era uma das construções mais altas da América pré-colombiana. Imagina a visão desses templos no meio da selva. O desenvolvimento urbano de Tikal foi impressionante. Muita gente, muitos prédios, um centro cerimonial enorme. Diferente de Teotihuacan, Tikal cresceu de um jeito mais orgânico. Com os prédios construídos ao redor de lagos artificiais. A Acrópole Central, o coração de Tikal, Com seus palácios de vários andares em volta de pátio. Esquil também tinha um possível mercado, o Grupo G, a Acrópole Sul e a Praça dos Sete Templos. Tikal era uma cidade harmoniosa, apesar de não ter um plano tão rígido. E os maias também viviam em lugares menores, longe dos grandes centros. Com pequenas vilas e centros cerimoniais satélite. Tinha muita gente morando ao redor de Tikal, mostrando que o sistema maia funcionava bem. Yaxchá parecia mais uma cidade, enquanto Tibixaltún, em Yucatán, era uma das maiores aglomerações. A arte maia variava de região para região, No Rio de la Pasión, as esculturas de Cancún e La Melia mostram estilos únicos. e as estelas de Aguateque dos Pilas têm elementos mexicanos. O Rio de la Pasión era uma rota importante entre o sul e as terras baixas. Outros centros maias também tinham seus próprios estilos. Piedras Negras lembrava Pitén, mas com um toque mais leve. Suas esculturas focavam em contar histórias. Yaxchilán tinha templos diferentes e muitos desenhos em pedra. Palenque se destacava pelos espaços internos grandes, proporções harmoniosas e detalhes delicados, O Pan é importante na astronomia. com estelas alinhadas com o pôr do sol em datas importantes. Quiriguá tinha estelas gigantescas. O oeste de Yucatán tinha torres incomuns e portais que pareciam bocas abertas. E o estilo Puc, em Yucatán, usava formas geométricas e um jeito diferente de construir abóbadas. E aí chegamos ao declínio da civilização maia clássica. Lá por 790 DC, eles começaram a parar de construir monumentos com datas. E essa prática sumiu quase totalmente até 909 DC. Esse silêncio nas pedras marca o começo do fim para muitas cidades. O grupo Maia Putum, que tinha contato com o México, pode ter influenciado nesse declínio. Eles eram navegadores e comerciantes que controlavam as rotas marítimas. E podem ter se envolvido na queda de Piedras Negras e Yaxchilán, A tomada de Ceiba. e na conquista de Chichén Itzá e Uxmal. A influência deles pode ter facilitado a chegada dos toltecas em Yucatán. Em Tikal, os últimos monumentos foram o Templo Tre, de 810, e uma estela de 869. Depois disso, a cidade foi abandonada aos poucos. Com menos gente, cerâmica diferente, estelas sendo reaproveitadas e túmulos profanados. As causas do declínio maia são complexas e ainda geram debate. Podem ter sido desastres naturais, problemas ambientais, guerras, brigas internas, aumento da violência. E até uma teoria de suicídio cultural.
Também tem teorias que falam de um período de calmaria seguido de um novo auge antes do colapso. Apesar do fim do período clássico, algumas cidades sobreviveram. Como Uxmal, Chichen Itza, Bartan Remy, Cotzmaluapa, El Tajín, Huaxicalco, Cholula e Cacasta. Algumas mostravam a influência maia, outras mudaram de função. Xuchicalco foi um centro de transição que levou ao surgimento de Tula. No período pós-clássico, de 950 a 1500 D.C., os toltecas chegaram em Tula e trouxeram mais militarismo para a Mesoamérica. Os guerreiros ficaram mais importantes que os sacerdotes. E eles começaram a trabalhar com metal e a fazer sacrifícios em massa. Os toltecas influenciaram Yucatán, tomando Chichen Itza e criando um tipo de renascimento maia com toques toltecas, Cidades fortificadas surgiram na costa de Yucatán, como o Tulum. mostrando a instabilidade política da época. Cozumel virou um centro de peregrinação dedicado à deusa Ixchel. Yucatán virou uma bagunça por causa das brigas entre reinos. Alguns centros maias isolados em Petén, como Toposte e Tayasal, tentaram manter as tradições clássicas. Itaiaçal só caiu em 1697, E o texto termina com os trechos do livro maia Chilambalam de Chumayel. que mostram a tristeza dos maias de Yucatán com a chegada dos espanhóis. É o fim de uma grande civilização. Mas que aventura a gente fez hoje? Vemos as origens, a influência dos Olmecas, o auge do período clássico, as construções, o calendário, a escrita, o declínio. É muita coisa. Para mim, o mais impressionante foi ver como os maias conseguiram prosperar num lugar difícil como Petén. E para você? A complexidade do calendário maia Usar dois calendários ao mesmo tempo é realmente único. mostra um nível de conhecimento incrível. E pensar em tudo que levou ao declínio deles nos faz refletir sobre a fragilidade das civilizações. Por mais avançadas que sejam. E essa é uma das grandes lições que a história maia nos deixa. Mas ainda tem tanto mistério. É a decifração completa da escrita, as causas exatas do colapso. São coisas que ainda intrigam os pesquisadores. E você que está nos ouvindo, o que mais te fascina na história maia? Quais mistérios você gostaria de desvendar? Fica a pergunta para vocês. Os maias nos deixam com muita coisa em que pensar. Suas conquistas, sua inteligência e sua queda nos lembram da relação entre a humanidade e a natureza. Um tema mais atual do que nunca. Valeu por mergulhar na história maia com a gente no Deep Dive. Até a próxima! Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.